Olá pessoal, hoje eu vou comentar e falar bastante sobre colesterol alto. É muito comum eu receber no meu consultório crianças que têm essa alteração e as mães ficam desesperadas sem saber o que fazer. Se você tem essa dúvida ou conhece alguma mãe que tem dúvidas a respeito do colesterol, o que faz com as crianças, você vai primeiro mandar ela seguir esse Instagram, e depois assistir essa aula que tá bem completa. Solta a vinheta. O que fazer com o colesterol alto do meu filho? Então, eu recebo uma mãe no meu consultório que diz: fui fazer exames de rotina no meu filho, ele não tava sentindo nada. E aí eu tô aqui, doutora, pra gente ver o que a gente faz, porque tá tudo alterado. É bem recorrente, esse tipo de abordagem das mães, que elas chegam, com os exames na mão, às vezes elas nem falam nada, doutora, tá aqui o exame, tá tudo alterado, e aí a gente vai conversar, sobre isso. Bom, primeira coisa, você sabia que esses exames aí de colesterol, essas coisas, tem um período para fazer? Pois é. Muitas vezes os pais, eles realmente pedem assim: doutor, eu quero fazer um check-up completo do meu filho, e solicita tudo, É normal, a gente quer ver se tá tudo bem, Aí na cabeça do pai passa: nossa, doutora, mas por que não pede tudo? Porque assim, não é assim que funciona, Tudo que a gente faz, existe assim, a gente é baseado por consensos, Então a gente pede esses exames na hora que realmente precisa, Então eu vejo muito frequentemente a solicitação de colesterol de uma forma de triagem, para menores de 2 anos. Então não é indicado fazer triagem em crianças de menores de 2 anos, primeiro ponto. Qual é o momento que a gente faz então coleta de colesterol? A gente coleta colesterol como uma forma de triagem para saber se tem alguma doença, ali dos 9 aos 11 anos e dos 17 aos 21. E essas outras idades, como é que fica? Essas do meio, vai depender de algumas coisas que a gente vai conversar na consulta para saber se a gente coleta. Então é uma coleta seletiva, vai depender da triagem que a gente faz para a gente estar solicitando, certo? Então, aí acontece às vezes esse tipo de coisa, Às vezes vem alteração, mas o perfil de colesterol, de valores, eles são diferentes nas crianças. Então a gente tem uma tabela, que a gente olha para saber se esse colesterol realmente está aumentado, Não é igual ao dos adultos, os valores, Então é necessário realmente a gente observar se de fato existe isso daqui, que está tudo alterado. Primeira coisa. Quais são as alterações que a gente pode encontrar nessas crianças? Eu vejo criança que vem com aumento dos triglicerídeos isolados, outros aumentam o colesterol total, outros diminuem o HDL, que é aquele colesterol bom, outras aumentam o LDL, que é o colesterol ruim. Com frequência, eu vejo uma associação de tudo isso. Eu vejo um aumento do colesterol total, à custa do aumento do colesterol ruim, e o colesterol bom está mais baixo e os triglicerídeos aumentaram. Então, uma dislipidemia, que a gente fala, o nome técnico, combinada, Então, a gente olha esses exames para a gente pensar em alguma coisa. Aqui é importante lembrar que existem valores de referência para as crianças que devem ser valorizados, Então, não é igual ao dos adultos, tá bom? E aí, essa é o que eu mais escuto dos pacientes. As mães falam: doutora, isso aqui só pode ser familiar. Essa alteração, dos exames do meu filho é familiar, porque na minha família todo mundo tem isso. E a gente vai conversar sobre isso. E aqui eu dividi de uma maneira didática para você entender, que colesterol alto, eu posso ter uma causa primária, que a gente fala ali de genética, E posso ter uma causa secundária. Secundária aqui, eu tenho algum problema que está fazendo meu colesterol aumentar. E quais seriam esses problemas? Eu posso ter
a questão do meu estilo de vida. Será se a alimentação do meu filho é uma alimentação adequada? Será se eu estou fazendo tudo certo? Será se é pela alimentação do meu filho que o colesterol dele está assim? Essa é uma dúvida que os pais geralmente têm. Doenças, né? Tem algumas doenças que podem sim, né, causar distúrbios nessa questão do colesterol. E medicações. Tá usando alguma medicação? Aí a gente conversa e vê tudinho se existe, né, alguma medicação que pode estar interferindo. Doenças, eu posso ter doenças no fígado, eu posso ter doenças renais, eu posso ter algum problema de hormônio também, que pode estar alterando isso. Mas o que eu quero chamar bastante atenção é que o estilo de vida é a principal coisa que vem alterando o colesterol das crianças. Então, por um lado, eu fico até feliz porque com a mudança do estilo de vida é possível mudar isso daí. É possível mudar para que melhore o colesterol. E o objetivo maior daquela triagem que eu falei, dependendo da idade da criança, é a gente identificar aquela causa ali, a causa primária, que seria a causa genética, né? Então, existem sim causas genéticas do tipo familiares, e os filhos podem ter uma doença relacionada a colesterol alto. E outra coisa, o estilo de vida, né, que a criança leva, estilo de vida se inclui atividade física, inclui a alimentação da criança, né? Ela influencia também ali nas causas genéticas. Então, nas causas genéticas, o seu filho também precisaria, então, modificar o estilo de vida, certo? Então, o estilo de vida, a modificação dele para tratamento serve para as duas causas, para a primária, que seria aquela causa genética, que a criança já vem com isso, e para a causa secundária, né? Então, a dieta é sempre bem-vinda nas duas situações. E aí, né, a gente vem aqui, então, dizer exatamente isso. A chave para a melhora do colesterol é realmente a dieta, né? Usa medicação, em algumas situações a gente lança a mão de uso de medicação, mas isso é a exceção, tá? A criança, a gente não usa muito medicação para tratamento da questão do colesterol. E aí a modificação do estilo de vida é que vai trazer os resultados pra gente. E o que seria então modificar o estilo de vida? É a orientação, é que a gente reduz o tempo de tela. Hoje em dia, diante dessa situação aí de pandemia que a gente vem vivendo, realmente é difícil, porque até nós adultos temos um tempo de tela exagerado, né? Mas é importante que a gente trabalhe outras atividades motoras, né? Tentar se exercitar, né? Para que a gente não leve a problemas relacionados ao colesterol pelo sedentarismo, tá? Então, evitar o fumo, evitar a bebida alcoólica. Então, aqui são medidas que a gente vai tentar fazer para que melhore, certo? E aí, no começo eu disse que a gente fazia coleta, não era em todo mundo. Eu falei, não coleta todo mundo. E você deve estar se perguntando, mas por que, doutora? Não é tão simples. Bom, a gente coleta ali de 9 a 11 anos e coleta de 17 a 21. E esse período aí que ficou, né? E menores de 2 anos a gente não tem uma indicação de fazer triagem. E quem é que a gente... em qual situação que a gente tria, né? Fora essas idades. Uma criança de 5 anos não pode coletar colesterol? Pode. E aí você já viu, os pediatras ficam sempre perguntando e falam, doutora, perguntando pra mãe, na sua família tem alguém que teve infarto? E aí, às vezes os pais ficam pensando, gente, pra que tanta pergunta? É muito importante a gente saber. Então, é importantíssimo que você conheça a história da sua família, tá? Então, quando você conhece a história da sua família, a gente consegue fazer uma triagem de maneira adequada. Olha, esse paciente aqui, né, essa criança, ela tem um fator de risco para ter problema de colesterol e esse problema ser uma doença genética, né? Então, eu valorizo a coleta desses exames, né? Então, que história é essa que eu devo saber para levar para o meu médico, para o meu pediatra? Então, a partir de hoje, você vai conversar com seus familiares para que você saiba de tudo para levar para o médico na hora de falar, doutora, eu quero fazer a triagem. Você mesmo vai ser a pessoa que vai dizer, não, eu quero fazer a triagem porque eu vi no vídeo da doutora Yara que essas crianças que têm esse tipo de coisa têm que coletar o colesterol. Então, aqui, menores ali, então crianças
entre 2 e 9 anos que tem familiar, né, que teve infarto, né, que teve derrame cerebral, que é o AVC, né, em homens, né, menos de 55 anos e mulheres menos de 65 anos são indicados de fazer triagem. Ou seja, a minha avó com 50 anos teve um infarto ou teve um AVC, é um fator de risco. O meu pai tem 49 anos e ele teve um AVC. Então, ele infartou, teve um derrame numa idade que a gente não esperaria que ele tivesse, certo? Ou então a família. Nossa, na minha família, meu pai, minha mãe tem colesterol alterado. Então, são situações em que a gente vai fazer triagem nas crianças. Pressão alta, história de diabetes, de fumantes e obesos, são situações que a criança está em risco de ter. Pode ser que essa criança tenha, sim, algum problema familiar. Então, essas são a história familiar. E se a criança tiver alguma dessas aqui, tiver já hipertensão, tiver diabetes ou for obesa, indica que a gente está coletando, então, fora daquele período que eu falei, certo? Então, conheça a história da sua família para que você faça os exames do seu filho que realmente precisa. E aqui, toda gordura faz mal. Então, gordura é visto como um vilão, não é mesmo? Então, olha só. Eu coloquei 2 funis aqui para que a gente fique bem na memória a respeito disso na hora de escolher os alimentos para a criança. Então, gordura trans, gordura saturada e o sedentarismo. Se você combinar isso, e o que seriam esses exemplos aí? Vamos falar aqui. Margarina, pão, biscoito recheado, suco artificial, sorvete, tudo isso tem esses componentes aqui, gordura trans e gordura saturada. Aí vem o bacon, né? Vem a gordura animal também, tá? E o sedentarismo, criança que só fica brincando com videogame ou só fica no celular, né? Combinou isso, você vai ter o que ninguém quer, que é o aumento do colesterol ruim. Então, você vai aumentar o LDL, que é o colesterol ruim, e o pior, vai reduzir o colesterol bom, que é o HDL. Então, se você combinar isso, o resultado é esse, certo? Então, não faça isso daqui. O que eu oriento para que o seu filho tenha uma vida saudável e que ele melhore o padrão do colesterol? Consumir peixe 2 vezes por semana, né? O consumo de gorduras insaturadas, que inclui ali, né, o azeite de oliva e atividade física. Nesse momento, eu vou diminuir o risco de doenças cardíacas do seu filho e ainda vou aumentar o colesterol bom, que é o HDL. Então, essa medida aqui é para aquelas crianças que têm problemas já no colesterol e é para aquelas que querem evitar problemas no seu colesterol. Isso serve para tratar criança que tem problema que é genético e serve também para tratar criança que o problema do colesterol dela é o estilo de vida. Então, tente fazer dessa forma para que ocorra a melhora. E é isso que eu falo nas minhas consultas. Então, esse vídeo é para você aprender tudo, certo? Aqui eu passo todo o conhecimento que eu tenho para que você faça da melhor maneira possível. Se você seguir o que eu tô falando aqui, você vai conseguir sim a melhora, né, dos exames do seu filho. Então, a dieta, né? A dieta eu coloquei aqui, ó. Eu tenho que aumentar bastante, ó, a ingestão de fibra e de carboidratos, né, complexos. Eu tenho um vídeo que eu falo dos benefícios da fibra, sabe, no meu feed? Depois, se você quiser assistir, lá eu falo que uma das coisas que a fibra faz é realmente melhorar esses níveis de colesterol. Então, vai lá, assiste, que também você vai ver outros benefícios das fibras. Aumentar a ingestão de fibra e de carboidratos complexos. O que é carboidrato complexo? São aquelas coisas integrais, tipo pão integral, verdadeiramente integral, né? Que eu vou explicar também em outro vídeo a respeito disso, para você saber se é isso mesmo, né? Então, eu devo ter o aumento disso aqui e diminuir carboidratos simples, né? Que é o consumo excessivo de pão, por exemplo, é uma das coisas que faz com que a criança aumente, né? Então, o seu colesterol. E diminuir o consumo de manteiga, a banha, que é utilizada para fazer a comida, bacon, toicinho, né?
E aí aqui eu coloquei um exemplo bonito de alimentos que podem estar relacionados com a diminuição, né? Eu posso promover a diminuição desse colesterol. Então não é muito consumido, né, às vezes pela população. É a lentilha, né, o grão de bico, que são proteínas, né, vegetais que auxiliam na diminuição do colesterol, né? E pão integral e aveia. Então são 4 exemplos que eu coloquei aqui para você utilizar na dieta do seu filho, para que você consiga reduzir o colesterol dele. E abolir da dieta do seu filho gordura trans. Quem tem alteração de colesterol não é diminuir, é realmente abolir. Então a gente não, eu converso isso com meus pacientes, eu sou bem sincera com relação a isso. Eu digo, olha, toda mudança não é muito fácil, não é rápida, ainda mais com criança. Criança gosta de pão, gosta de bolacha, gosta de sorvete. Essas coisas são muito gostosas, mas a gente tem que conversar com a criança. E a gente tem que, nós como os pais, temos que entender que isso faz um mal muito grande, principalmente nas crianças que estão com colesterol alterado, né? Então, não é da noite para o dia que a gente vai conseguir as mudanças, mas é necessário que a gente mude, que a gente sente e converse e vá retirando, que seja retirada, mas que seja o mais rápido possível que você retire, porque isso funciona como um veneno para o seu filho que tem colesterol alto. Então, tentar realmente retirar e abolir. Gordura trans e gordura saturada são tão ruins porque elas aumentam o colesterol ruim, que é o LDL. Então, o que fazer, qual preferir, foi o que eu sugeri anteriormente, né? Consumir as gorduras insaturadas, né? Que é consumir peixe 2 vezes por semana, né? Se for utilizar os óleos, utilizar o de azeite, né? O de oliva, o de soja e o de canola, certo? Espero que vocês tenham entendido. Então, colesterol aumentado, né? É muitas vezes relacionado ao estilo de vida. Quando tem alterações muito, né, altas, é importante que se procure a assistência junto com um gastropediatra, né, para que a gente investigue causas, né, essas causas secundárias, ou então a causa genética, né, que aí nós vamos agir com outras coisas que devem ser feitas para evitar o risco de problema cardíaco antes ali dos 50.